Boa noite a todos. Estão ouvindo aí atrás? Que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Que a gente consiga deixar aqui mesmo essas angústias que a gente traz, esses dramas, essas raivas, tudo que nos pesa a alma, que a gente deixe aqui mesmo. Porque a espiritualidade, amiga, bem antes de a gente sair de casa, antes de a gente pentear o cabelo, escovar o dente para vir aqui, já estava aqui dentro, limpando e organizando tudo. Para que quando nós entrássemos assim agitados, tensos, nervosos, cheios de mochilas pesadas do sentimento, das emoções, eles já estavam limpando tudo para receber isso tudo, para que nós pudéssemos ouvir, entender e sair daqui bem levinhos. Então aproveite, aproveite. Esse ambiente foi preparado para nós. E para o tema da noite, que eu tirei desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, que é um livrinho fantástico. Eu chamo de livrinho assim carinhosamente, porque as lições que tem aqui dentro são facilmente aplicáveis na nossa vida. Facilmente entre aspas. Para quem tem vontade de melhorar, vontade de fazer certo, elas são linhas retas para a gente alcançar o objetivo mais rápido. Mas não que seja assim uma delícia aplicar tudo que está aqui, porque tudo que está aqui veio de Jesus. E Jesus disse: eu não vim para trazer a facilidade, a vontade de ficar inerte. Não, ele disse: eu vim para trazer espada, porque você vai ter que vencer os teus maus pendores. Você vai ter que superar algumas coisas que você está acostumadinho a fazer em vidas e vidas e vidas anteriores para ser mais feliz agora. E aqui dentro tem 180 lições para viver melhor aqui na Terra. E a lição da noite de hoje chama Ensejo ao Bem. Antes de vir para cá, eu liguei para minha mãe e ela disse: qual vai ser o tema da noite? Ela nem assiste as palestras, mas ela quer saber, ela quer que eu faça um resuminho antes da palestra, porque daí ela não precisa assistir depois. E aí eu disse: mãe, chama assim, ó, Ensejo ao Bem. E ela: mas o que é ensejo? Que palavra difícil. Mãe, é um convite ao bem. Então por que não escrever convite ao bem? Ah, porque o Emmanuel é chique, né? E ele escreve assim, dessa maneira linda, mas a gente vai traduzindo. Então, ensejo ao bem é o convite que Jesus fez sempre, em todos os dias da vida de humano que ele teve, porque lembrando, né, esse espírito evoluidíssimo, para conseguir encarnar como pessoa, como ser humano aqui na Terra, se preparou muito tempo. E aqueles que serviram de pais, de familiares, de amigos, também tiveram que se preparar para receber um espírito assim elevado. E quando ele veio, é claro que ele não ficaria muito tempo, ele tinha que aproveitar todas as oportunidades de ensinar. E o que ele mais ensinou foi o bem. O que ele mais ensinou é a tarefa mais difícil que a gente acha. Porque nós ainda gostamos da lei mais dramática, olho por olho, dente por dente. A gente é meio que ainda vive nessa regra. Se ele fez para mim, é óbvio que eu vou fazer para ele. Se eu ganhar um presente de 50 reais, eu quero dar um presente de 50 reais. Se ele foi na minha festa de aniversário, eu vou na festa de aniversário dele. Se ele convidou meu filho, a gente ainda é muito assim, olho por olho, dente por dente. Se você fizer para mim, eu faço para você. Mais ou menos, quase todos nós funcionamos assim. Só que quando Jesus veio, ele ensinou: faça de novo, faça de novo, não se canse de fazer o bem é bom sempre. E ele ensinou isso há muito tempo e a gente não aprendeu ainda. A gente ainda está com dificuldade de fazer o bem pelo bem. É tão difícil a gente conseguir fazer o bem que quando a gente faz, dá vontade de dar um joinha, ganhar uma medalha, dizer eu consegui. Porque eu tiro por mim. Eu gosto de dar uma resposta à altura do que a pessoa me falou. Eu ainda não sou uma pessoa elevada e dócil que consiga calar. Será que é o microfone que está dando interferência? Daqui com aqui? Não? Bom, enfim, nós precisamos
precisamos entender que a lição que o mestre trouxe para nós, ela é muito antiga e ela ainda é válida. O bem é bom sempre. Bota isso na tua cabeça. Eu vou tentar botar na minha também. O bem é bom sempre. Ai, mas daí vão dizer que eu sou boba de boa, que eu faço bem e todo mundo até me pisa na cabeça. Tem coisas assim que a gente dá desculpa para não fazer o bem. Ah, mas fulano tá sempre me pedindo coisa, nunca faz nada por mim. Ah, essas desculpas que a gente dá para não fazer o bem, para não ser a pessoa boa do lugar, porque a gente confunde bondade com bobeira. Então, Emmanuel coloca muito bem colocadinho aqui para nós uma história que aconteceu naquele dia, naquele fatídico dia, ou melhor, naquela noite, onde Judas entregou Jesus. Vocês lembram disso? Uma história milenar. Judas entregou Jesus por dinheiro. E ele se culpou disso o resto das suas existências. Depois que ele caiu em si, vamos dizer assim, depois que caiu a ficha dele e ele viu a besteira que tinha feito, meu Deus, ele não se perdoava. Ele se jogou no fundo do umbral, mas um umbral pesado, porque vocês sabem que tem várias categorias de umbral. Ele se jogou lá por vontade própria. Aliás, nós sempre vamos por vontade própria para um umbral, porque umbral é feito de quem pensa igual a nós. Então ele foi lá para o umbral dos culpados, porque ele não se perdoava por ter entregue Jesus. Ele não se perdoava por ter feito essa coisa abominável. E ele se jogou lá e Jesus foi até lá para buscá-lo. Bom, mas a história que Emmanuel aqui conta é sobre aquela noite quando Judas entregou Jesus, antes de ele ter se arrependido, na hora que ele estava praticando o ato. Ele tinha combinado com os guardas que iriam buscar Jesus. Ele tinha combinado que os guardas não conheciam Jesus. Então ele disse, como os judeus se vestiam muito parecidos, todos tinham os cabelos compridos, se vestiam do mesmo jeito, para os guardas saberem quem era Jesus, ele ia dar um beijo na face direita. Era assim o combinado. Então aquele que eu der o beijo na face direita é o Jesus, vocês pegam ele, levam e pronto. Pois bem, nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, sempre tem uma frase em que o Emmanuel se baseou. E a frase está escrita no Evangelho de Mateus, ela diz assim: Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. É significativo observar o otimismo do Mestre, sempre oferecendo oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas e comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se o cooperador transviado, beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga, amigo, a que vieste? Jesus não era bobo, sabia de tudo o que ia acontecer. Antes de ele ser preso, uma semana antes, ele fez uma janta. Vocês lembram? Santa Ceia? Ele fez uma janta, convidou os discípulos para falar para eles oficialmente que na próxima semana ele não estaria mais junto deles e que eles tocariam para frente o projeto da Boa Nova, que eles seriam os multiplicadores dessa Boa Nova e que eles iam levar esse conhecimento adiante. É claro que eles iam ficar apavorados, mas ele falou com todas as letras. E os discípulos, cada um reagindo do seu jeito, cada um falando o que precisava, se assustando ou nem entendendo o assunto, participaram da reunião. E naquela reunião, Jesus disse muito claramente, tanto para Judas quanto para Pedro, um de vocês vai me trair.
E outro de vocês vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Lembram disso? O que o Pedro falou? Não, mas Deus o livre, não vou ser eu. Imagina que eu vou fazer isso. Pois bem, Jesus já sabia quem seria. E falou da traição também. Sabia também quem seria. Imagine aí você, se soubesse 1 semana antes que alguém vai te trair. Como você reagiria ao encontro dessa pessoa? Como você trataria essa pessoa? Muitos de nós já ia começar a travar um duelo mental. O quê? Vai me trair sem vergonha, mas eu não estou acreditando. Tanto bem que eu já fiz. Eu não acredito que vai fazer. E assim vai. Eu reajo desse jeito. Vocês, cada um tem o seu jeitinho. As pessoas mais agressivas, as pessoas mais vitimistas, não acreditam que ele vai fazer isso comigo. Gente, 1 semana antes você saber tudo o que vai acontecer e encontrar com a pessoa. Bom, Jesus, espírito elevadíssimo que era, na reunião, na janta ali que fez, não disse para eles assim, não apontou o dedo, dizendo, sem vergonhedo, olha o que vocês vão fazer, tanto que eu fiz para vocês. Jamais. Ele os tratou da maneira amorosa como ele fazia e deu a maior lição de todas. Não distratou ninguém, orientou como podia e sabia que todas essas atitudes deles serviriam para o nosso aprendizado até hoje. Ou vocês pensam que ele não sabia que isso tudo era para o nosso aprendizado? E o que quer dizer tudo isso? O erro do Pedro, o erro do Judas, serve para nós nos olharmos e nos espelharmos neles. Você acha que você nunca traiu ninguém? Estou falando dessa vida. Em vidas passadas, em vidas remotas. Nossa, a gente é tão velho, a gente já viveu tanto, a gente já aprontou tantas. Quem diz assim, não, eu nunca fiz isso, é porque desconhece, simples assim. A gente já fez coisas bem ruins, coisas bem difíceis de superar. Temos sim a nossa parcela de culpa e de responsabilidade. O que não pode acontecer conosco é simplesmente dizer, eu não aguento mais, eu sou culpada mesmo e não fazer mais nada. Isso não dá para acontecer. Nós sabemos sim que se nós encarnamos de novo é porque não aprendemos ainda todas as lições. Igual uma escola, para você se formar, para você ter direito ao certificado, você tem que ir até o fim do processo, passar pelas provas e mostrar que aprendeu. Qual é o fim do nosso processo aqui na Terra? Demora, mas demora. Quando a gente aprender a ser bom, a gente se forma. Mas ser bom sempre, não só quando tem alguém olhando. Quando tem alguém olhando, a gente sorri. Quando não tem, a gente fica carrancudo. Outro dia eu não percebi que eu faço vídeo chamada com a minha mãe assim duas vezes por dia, só para ver se ela tá bem, porque ela mora lá no interior, então eu vou ligando para ela. E eu não percebi que a câmera já tinha aberto e ela falou assim, nossa, que carrancuda. Bom, eu tava no meu normal, acho que o meu normal é carrancuda mesmo, aí quando eu tô na frente de alguém eu sorrio. A gente tem uns normais assim que a gente não sabe que é, a gente não sabe que é chato, a gente não sabe que reclama, a gente não sabe, a gente desconhece. Inclusive, há um tempo atrás, meu marido falou assim, você reclama demais, mulher, mas tá mais do que o normal. E eu, não. E eu pensando comigo, claro que não. Aí ele começou a contar, cada vez que eu reclamava, ele fazia assim. E aí foi. Quando chegou no terceiro, não tinha dado nem meia hora ainda, já era a terceira coisa que eu reclamava. Eu acho que eu reclamo mesmo. Ai, meu Deus, foi novidade para mim. A gente não sabe o que a gente é, porque a gente pensa, a gente pensa que nós somos assim espíritos de luz, queridos, amados, que todo mundo tem a obrigação de gostar de nós, que as pessoas têm a obrigação de ficar felizes quando a gente chega, que todos os atendentes de todos os supermercados, farmácias e lojas e salão de beleza têm que gostar de nós. A gente acha assim que as pessoas têm a obrigação e a gente não sabe a energia que a gente carrega, a gente não sabe como a gente perturba os outros, a gente não sabe como a gente incomoda, a gente desconhece. Esqueci até porque eu estou falando isso. Mas enfim, quando a gente se perde, né? Quando
Jesus estava lá, no dia que ele sabia que o Judas estava entregando ele, até naquele momento ele foi amoroso e ele fez o ensejo ao bem. Mais uma vez ele convidou o Judas para fazer o bem. E ele disse: amigo, a que viestes? Perguntando assim para Judas: você não sabe, você vai sofrer tanto depois disso. Ele nem estava pensando nele. Claro que ele já tinha pensado, ele já tinha ficado triste, ele sabia o suplício que ia ser, sabia que não ia ser uma coisinha para ele passar bem fácil. Mesmo sendo espírito elevado, ele estava num corpo humano, ele sabia os sofrimentos que passaria. Eu acho que nós, assim, na altura do nosso orgulho, a gente ia sofrer muito mais emocionalmente, pensando: vocês todos aí, eu falei para vocês, eu ensinei vocês, eu fiz o bem, eu troquei energia, eu curei um, curei outro. No caminho que ele estivesse levando a cruz ali, claro que ele estava vendo as pessoas, claro que ele estava reconhecendo. E se fosse a gente ia querer cobrar o bem que tinha feito. Mas Jesus não tinha esse sofrimento. O sofrimento dele era ver o além de todas aquelas pessoas. O sofrimento que ele teve na hora ali do Judas foi pensar: como você vai sofrer depois, meu amigo? Pensa bem no que você está fazendo agora. Dá pra gente entender? Jesus olhou com uma compaixão do Judas, sabendo no abismo profundo que ele ia cair depois. Quanto tempo para arrumar esse ato? Agora pense bem, quantas vezes nós tivemos esse ensejo ao bem? Quantas vezes nossos anjos guardiães, nossos protetores, essa espiritualidade que está sempre tentando ajudar a gente, quantas vezes já nos deram alertas, advertências, já nos mostraram antes de a gente fazer a M, antes, sabendo o que ia dar depois, sabendo: não faça, vai ser tão ruim para você, não vá, não, eu vou tirar essa história limpo sim, eu fico imaginando assim como é que eu responderia: não vá, não falo, não faça, faço, mas se eu faço, e aí depois se arrepende, aí depois faz, aquele segundinho ali que dá aquele prazer, e depois o tormento, a decepção, a tristeza, a frustração, a culpa, o remorso. Nós humanos somos muito bobos ainda. Por isso que quando Jesus falava, naquele tempo lá ele já falava, mas seria igualzinho para nós agora. Ele nos chamaria de novo de infância espiritual. Sabe por quê? Porque a gente ainda é tão bobinho, a gente ainda pensa que vai levar vantagem. Estaciona em lugar que não pode, depois: eu não sabia, desculpa, mas sabia. Eu vou falar umas coisas bem bobinhas assim. A gente pede na farmácia: moça, mas não tem como arranjar uma receita para mim? Você sabe que o medicamento só compra com receita, mas não tem uma receita escondida aí. Você sabe que está errado isso. Mas se eu passar por aqui ninguém vai ver. Mas está fechado, está escrito não passe. Por que você vai passar? A gente faz umas coisas bem infantis assim. A gente fala coisas, faz coisas que, meu Deus, daria vergonha. Se você fosse ver um filminho do teu dia hoje, teriam coisas que você sentiria vergonha. As coisas que você pensou, as coisas que você fez, o que você disse: mas não foi bem assim, desculpa fulano, não foi bem assim que eu pensei. Quando você desencarnar, você vai ter acesso ao teu livro. Sabemos que temos um livro? Ergue a mão para mim quem sabe que vai ter um livro. De tudo. O que fez, o que pensou, o que quase fez, o que quase pensou, o que conseguiu calar, o esforço que fez, o esforço que não fez, tudo é 100%, está ali gravado. Como todas as coisas que registram a nossa internet através do nosso celular, ele não diz assim para você: há 4 anos atrás você visitava esse lugar, você nem lembra mais que foi lá, ele traz as fotinhas. Você diz: nossa, tecnologia, como é que ele sabe? O celular avisando para você as fotos da onde você estava, rastreado totalmente. Isso é uma tecnologia bem bobinha, perto
da tecnologia espiritual. Você é rastreado 24 horas do teu dia, desde antes de nascer até depois que desencarnar. Tudo fica registrado. E não vai ser assim com uma desculpinha. Não sabia que você vai se livrar da responsabilidade de arrumar o que fez. Mas como também não vai ser qualquer coisinha que vai fazer esquecer o bem que você fez, o sorriso que você deu. Ela não leu aqui na frente que o sorriso é a linguagem universal, achei tão legal. O gemido também. Pelo menos isso aí você pode saber. O gemido é a dor, é a tristeza, que pode ser física ou moral. A dor moral dói mais. Uma pessoa triste, semblante, carregado, está sofrendo. Você não pode ter um pouquinho mais de paciência com ela? Você não pode dar um sorrisinho para quem é chato? Lá vem. Precisa virar os olhos cada vez que vê a pessoa? Poderia sorrir pensando, estou fazendo uma caridade, pelo menos assim, estou fazendo um bem. O que Jesus mostrou para nós naquele dia, que ele fez a coisa mais difícil. Ele sabia tudo o que ia passar. Ele tratou o Judas como amigo, não julgou, não criticou, teve compaixão, porque ele realmente era amigo. Ele era amigo. Teve compaixão de tudo que o Judas ia passar depois. E não foi assim, 20 anos de umbral. Foram centenas de anos de umbral, se criticando, se julgando. Bom, o coração de Jesus era misericordioso, que quer dizer assim, amor, amor, amor. Proporcionava ao discípulo naquele momento ali, o discípulo inquieto, o ensejo ao bem, até no derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas, ele não era bobo, ele viu que os guardas vieram junto. Os guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. No dia que Judas insistiu para ser discípulo, claro que Jesus já sabia que ele ia ser. Claro que Jesus sabia o que cada um ia fazer. Porque encontrar com Jesus era a maravilha da vida, porque Jesus já olhava o passado, o presente e o futuro. Ele sabia tudo da vida da pessoa. Mas por que esses ali foram os escolhidos? Foram escolhidos porque poderiam nos dar lições valiosas que ficariam por gerações, gerações e gerações. Bom, e aqui Emmanuel coloca que Jesus não retirou a confiança que ele tinha. Então ele sabia, alguém teria que fazer isso. Então ele já desculpou o amigo antes do amigo ter cometido a falta. Entende a grandiosidade desse amor? Agora aqui eu vou dar uma paradinha e vou contar uma historinha que talvez alguns não saibam. Quando o Chico era vivo, ele escrevia aquelas cartas dos filhos para as mães, para consolar as mães que tinham perdido os filhos. Filhos adultos, filhos crianças. E tem um documentário bem legal, As Cartas de Chico. Alguém já viu? É lindo, lindo, lindo de morrer, né? Quem gosta de chorar, assista 1000 vezes, porque a gente chora, chora, chora. É lindo. Falando sobre esse amor que ele tinha pelas mães, por essa dor de perder um filho, e como ele trazia os recados. E tem uma mulher bem influente, ela era tinha bastante posses, tinha uma vida bem boa, e ela tinha um pequenininho, eu não lembro mais a idade dele, vamos dizer assim, 4 ou 5 anos. E ele tinha uma babá, e adorava essa babá. E a babá era bem louca, fazia todas as vontades dele e tal. E um dia ela quis levar ele na garupa da bicicleta. E eles andavam, e aquelas risadas, e a mãe olhava na janela e via eles rindo, 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 andando pela rua e tal, até que o menino caiu. E quando ele cai, ele bate a cabeça. E depois daquele tombo, ele não melhora mais. E uns dias depois o menino morre, decorrência das sequelas do tombo. E a mãe era muito amorosa, ela era uma pessoa boa, mas não aguentou aquilo. E não conseguia mais nem olhar na cara da babá. E pense a situação da babá. Amava aquela criança, amava aqueles pais da criança, era uma situação muito boa. E de repente, por culpa dela, a
criança morre, e aquela culpa, e estava todo se remoendo, se acabando de culpa. E a mãe não queria culpar a babá, mas era impossível para ela. E como ela caiu assim numa depressão, como era de se esperar, e não aguentava mais, a mãe dela disse: minha filha, vamos lá no Chico. Ela: mãe, eu não gosto dessas coisas, vamos lá, quem sabe, ele ajuda tantas mães. Ela sabia de outras mulheres que tinham recebido cartas dos filhos e tinham melhorado, e essa mãe leva essa moça lá. E no primeiro dia que ela vai, porque as pessoas iam várias vezes até receber a carta dos seus filhos, e quando ela vai na primeira vez, o Chico vai até ela. Ela não precisou esperar a carta. O Chico vai até ela e diz: muito bem, minha filha, tipo, naquele jeitinho amoroso dele, que era todo amor, né? E ele disse para ela, ela não tinha aberto a boca ainda, ela não tinha falado nada. Ele pega na mão dela e diz: você já perdoou a babá? Ela: ah, Chico, isso eu já fiz. E você já agradeceu? Agradecer. Parece que ficou ecoando no ouvido dela. Agradecer a babá? E ele disse: sim, minha filha. O seu filho, ele sabia até o nome do menino, eu esqueci agora, mas ele sabia o nome do menino. Iria morrer disso de qualquer jeito. Você aguentaria, ou o seu marido aguentaria, se a queda tivesse sido dos braços de vocês? Gente, até de contar essa história me toca muito. Às vezes, a gente fica culpando uma pessoa por algo que ela fez, e ela também se culpa por algo que fez, e às vezes faz parte de um programa, às vezes faz parte daquela existência, e você aponta o dedo e diz: foi você. Jesus nos ensina nessa história, e Chico nos ensina com essa humildade, que tem coisas que estão no teu programa, tem coisas que estão no programa de vida dos teus filhos. E sim, precisamos agradecer aquelas pessoas que proporcionaram isso. É difícil para nós? Mal conseguimos não julgar. Meu Deus, a coisa mais difícil. Como é que a gente vai agradecer a alguém? Pois bem, há muitos relatos de pessoas que conseguiram perdoar os seus algozes, pessoas vítimas de estupro, de sequestro, e que vêm em documentários na TV nos mostrando que é possível, porque cabeça dura do jeito que a gente diz: mas nunca vou perdoar se alguém fizer alguma coisa para o meu filho, faça para mim, mas não faça para o meu filho, coisas assim, para ver como a gente ainda é infantil, ainda é humano. Jesus nos ensina com a vidinha dele mesmo. Nessa passagem, não foi nenhuma passagem, aconteceu de verdade, nessa história com H, que o amor, ele deveria ser o nosso carro-chefe, o nosso norteador. Mas enquanto a gente não consegue ainda, ele sabe esperar. Ele sabe esperar a gente aprender, porque somos todos aprendizes do amor aqui na Terra. Estamos todos em fase de estágio, sabe? A gente está na escola, aprendeu, acha: ah, entendi. Chega uma hora que você vai para a parte prática, no estágio. Na parte prática, você vai botar a mão na massa e vai realmente fazer. E é ali que você vai ver as dúvidas. Mas como é que era mesmo? Mas parece que era tão fácil lá quando estava lá aprendendo. Aqui é mais difícil, exatamente assim. Quando a gente estava desencarnada, nós não fomos desavisados. Não chegamos aqui na Terra assim: ai, caí por aqui. Não. A gente participou do nosso plano reencarnatório. A gente sabe o que trouxe para fazer. A gente sabe as linhas gerais da nossa vida. Aquelas provas mais difíceis, as expiações, nós sabemos sim. Ah, mas eu me esqueci. Graças a Deus. Você iria se dar bem se soubesse que aos 36 anos ia perder uma perna inteira?
Meu Deus, ia passar a vida se protegendo, mas ia acontecer aquilo ali. Ou alguma coisa mais grave. Ah, teu filho nasceu para viver 16 anos. Quando completar 16 vai morrer. Você ia aguentar viver assim? Não, então você esquece. Mas na tua consciência está gravado. Em algum lugar no teu ser. Porque o teu ser não é esse corpo. Apesar de a gente pensar todos os dias que é, não é. Esse corpinho vai ficar. Se eu estou falando novidade para alguém, eu vou falar mais devagarinho. Esse corpinho que você está habitando, por enquanto, é temporário. Esse vai ficar aqui. Você segue. Para onde? Depende dos atos de amor que você fizer. Depende do avanço no teu estágio. E o nosso estágio é do quê? Do aprendizado do amor. Quantos de nós podemos dizer hoje, que fez um ato de amor? Quantos? Quantos de nós pode dizer, hoje fui bem? Se eu morresse hoje e fosse avaliado só por hoje, 10. Cada vez que a gente diz que vai ser avaliado, a gente já fica com dor de barriga, né? A pessoa dirige, aí no dia da avaliação, para tirar a carteira, bate. Não consegue deixar morrer, não sabe mais engatar a marcha, porque sabe que é avaliação, né? Quando vai fazer alguma prova importante, meu Deus, como é que eu fui esquecer isso? Eu sabia de cor. Ah, mas na avaliação não passa. Então saiba, todos os dias nós podemos produzir atos de amor. Todos os dias nós temos ensejo ao bem. Todos os dias nós somos convidados a sermos mais alegrinhos, menos carrancudos. Podemos orar mais por nós, pela nossa família, pela nossa rua. Ah, é que eu vou rezar pela nossa rua. Vai! É por você que você está rezando. Ai, às vezes eu tenho tanta raiva, né? Os cachorros latindo, moto passando. Gente, quem acorda cedo? Eu acordo cedo. Ai, enfim, né? Tantas coisas para reclamar. Me lembrei que eu sou reclamona. Mas assim, tanta coisa para reclamar de noite, né? Dos vizinhos. Por que tu não reza no teu evangelho pelos vizinhos? Quem sabe dar uma amenizada nas coisas por lá? Quem sabe quantos ataques de obsessores eles não estão tendo na casa deles? Quem sabe o que acontece na casa dos outros? E quando você começa a fazer atos de amor, você começa a ver as transformações acontecerem. Ah, mas eu odeio meu vizinho. Pois é, eu já vi tanta coisa incrível acontecer quando a gente começa a rezar para os vizinhos. Eu estou falando de vizinho, que é uma coisa assim bem básica, mas pode ser com a pessoa lá do teu trabalho, pode ser com o teu chefe, pode ser com pessoas da família. Faça isso que Jesus disse, ensejo ao bem. Todos os dias você tem a oportunidade e saiba, quando você desencarnar, você vai ficar triste por não ter aproveitado a oportunidade. Ai, eu estava lá, meu Deus, por que eu não fiz? É igual quando você vai a pé no mercado, né? Vai a pé no mercado, tem que comprar 5 coisas, chega lá, anda, compra 3, volta para casa, quando chega em casa, ai, não acredito. Eu estava lá, por que eu não comprei? Agora eu vou ter que ir de novo. Pensa assim, você veio só por um tempinho aqui na Terra para resolver umas coisinhas. E aí você não vai fazer? Quando você voltar, você vai pensar, meu Deus, por que eu não fiz? Eu estava lá. Eu estava lá, tão perto de fulano, ali convivendo com Beltrano, podendo fazer isso ou aquilo. Até quando você vai esperar que o bem venha até você, criatura? Até quando você vai achar que precisa receber o bem todos os dias e não faz nada? Comece a fazer agora. É preciso oferecer portas ao bem. Emmanuel coloca tão bonito, em todas as horas da tua vida, até a última. Hoje, eu estava lá num consultório daquele chique lá no Millennium e estava me achando assim o máximo e de repente um griteiro no corredor, e eu lá fazendo o meu procedimento e aquele grito de criança, e aquilo foi irritando todo mundo que estava ali no lugar que eu estava. E daí eu pensei, meu Deus, um lugar tão chique, essa criança birrenta. Eu fui pensando, todos esses pensamentos elevados assim, eu estava. E lá, ai, eu nunca venho aqui, quando venho, ai, essa gritaria de criança, ai, que desagradável. Era para eu estar tendo um momento de relaxamento, né? Enfim. Gente, aquela criança berrou. O que eu fui fazer levava 40 minutos, que era arrumar minha sobrancelha. Uma coisa assim que a gente faz uma vez na vida, né? Pronto, aquela criança berrou o tempo inteiro. E eu tava assim num grau de estresse. Vocês acham que eu me lembrei de rezar pela criança, pela mãe da criança? Não me lembrei.
Sabe quando que eu fui cair a ficha? Quando eu fui me lembrar, eu podia ter feito um ato de amor e não fiz. Quando alguém que estava ali, e como eu estava arrumando a sobrancelha, estava de olho fechado, eu não vi. Alguém que estava ali, esperando para ser atendida, pegou umas balinhas, levou lá no corredor e gritou. Teve que gritar, porque a criança gritava tanto. Eu acho que a mãe não sabia mais o que fazer. Fiquei só imaginando, né? Porque eu não fui lá. Levou umas balinhas e ela deve ter feito assim: olha, eu tenho 4 balinhas para você. E a criança deve ter vindo correndo. Ela resolveu a situação. Ela não foi lá fora dizer para a mãe assim: segura essa criança, faz alguma coisa. Ninguém mais está aguentando. Não fez nada disso. Ela foi lá e ofereceu uma solução. É claro que antes ela tinha que ter pensado o que ela poderia fazer. Ela se moveu até lá. Ela estava ali como eu, ela estava no mesmo lugar que eu. Ela foi lá e fez uma ação. Certo ou errado, naquele momento resolveu a vida de muita gente. Pense você, todos os dias você tem ensejo ao bem. Depois que ela fez isso, eu rezei daí para a mãe se acalmar. Eu pensei: ai, coitada dessa mãe, deve estar com vergonha. Ai, meu Deus. Aí eu fiz. Mas alguém teve que me mostrar como. Seja você quem faz o bem. E se perdeu a chance como eu perdi, faça depois. Jesus diz, Emmanuel coloca aqui para nós depois: até o último momento você é convidado a fazer o bem. Faça. Se tem raiva de alguém, reze por esse alguém. Não posso nem olhar na cara, vai rezando até um dia conseguir olhar na cara, até um dia quem sabe sorrir para a pessoa, até quem sabe desejar o bem para ela. Faça as coisas enquanto há tempo. Você ainda está encarnado aqui. Até quando? Eu não sei. Todos nós podemos desencarnar hoje à noite mesmo. Gente, é uma coisa óbvia, a gente vai desencarnar, a gente vai deixar esse corpinho aqui, a gente só não sabe quando. Então aproveita que ainda tem tempo e faça todo o bem que está ao teu alcance. Ah, mas o que eu posso fazer? Vai aparecer. Todo dia tem ensejos ao bem, tem convites para você ser bom, que seja um sorriso, a linguagem universal, que seja atender a um gemido, que seja qualquer coisa que você possa fazer para alguém. Quase não tem mais, mas as pessoas pedindo no teu portão. Ai, às vezes dá uma raiva de pedindo no portão. Faça, é a tua chance. A pessoa chata no elevador, sei lá, tantas coisas que incomodam a gente diz: eu não aguento isso, porque você está sempre tão aqui em cima de estresse, aqui em cima de pensamento ruim, aqui em cima de orgulho, aqui em cima de vaidade, se achando melhor que todo mundo. Saiba, cada vez que alguém vier pedir alguma coisa para você, é o teu ensejo ao bem. É a tua chance de produzir esse bem, porque você vai precisar. Você não sabe quando é que vai perder a perna. Estou exagerando, mas digamos, naquele exemplo que eu falei, você não sabe, todos nós trouxemos fatalidades a passar. Todos nós temos as nossas provas e expiações. E nós vamos precisar desse bem, mas que o bem já esteja feito. Muitos de nós esperam estar lá, acabado da dor, do sofrimento, para daí começar a fazer o bem. Serve também, serve. Mas não seria mais inteligente ter o bem feito antes, para quando cair, ter mãos para te levantar? Não seria mais inteligente isso? Ou precisa estar acabado para daí começar uma obra? Entendemos? Eu vou pedir para os nossos anjos guardiães que façam mesmo essa mensagem entrar na nossa cabeça, que isso fique certo em nós, porque às vezes a gente parece tão bobo. Isso tudo que eu falei não é novidade para ninguém. Ninguém aqui ouviu coisas espetaculares e novas. Não. Quem vem em uma palestra espírita já sabe disso, a necessidade de fazer o bem. Mas a gente esquece, a gente finge que não é conosco. Então que a partir de agora, teu anjo te ajude a lembrar. Cada vez que você tiver que decidir alguma coisa, fazer algo, que você decida pelo bem, decida por fazer o bem para alguém. E não fica se achando coitadinho, não fica se achando bobo de bom. Não, não, não. É para você mesmo que você está fazendo. Que a paz de Jesus continue conosco e que a gente leve essa coragem do bem para casa. Que assim seja. E antes de devolver a palavra,
é claro que eu vou fazer um pedicho. Vai passar por aí uns cartõezinhos com o nome do nosso canal, porque nós gravamos todas essas palestras e postamos no YouTube, para que o YouTube dispare essas palavras de boa nova, essas bênçãos da vida, essas lições que podem melhorar a nossa vida por aí. E o YouTube é uma empresa, ele só vai fazer isso se o canal tem bastante inscritos, se tem bastante likes nos conteúdos, se tem gente falando, interagindo. O YouTube é uma empresa, ele não tem a obrigação de fazer de graça, mas ele faz. Se tiver bastante movimentação no canal, ele faz. E aí, quem ajuda um canal desses, tem tantos canais espíritas, mas quem ajuda um canal desse está produzindo o bem também para si, está sendo coautor do bem, porque o mal não precisa de ninguém para se espalhar. O mal se espalha rápido. Fulano matou Beltrano lá no seu canal. Meu Deus, em 20 minutos tem 20 mil visualizações. O mal se espalha muito rápido, o bem demora. Então ajude a espalhar esse bem por aí, ajude a fazer o bem também. Entre lá, faça comentários, dê uns likes, se inscreva. Se você já é inscrito, inscreva alguém, é bom para crescer o canal. Vamos ajudar a fazer o bem. E atrás desse cartãozinho tem uma mensagem. Considere que é uma mensagem do teu anjo para ti. Que assim seja.